Olá, estimados alunos. Então sejam bem-vindos à 15ª aula. Hoje nós vamos falar sobre o mecanismo de defesa. Eu preferi trabalhá-lo de forma separada, dada a importância deste mecanismo e a eficácia e a eficiência deste mecanismo de defesa do ego, que é o recalque, né? Diferentemente do senso comum, onde o termo recalque serve de tratar uma pessoa de forma pejorativa, né? Aquela lá é uma pessoa recalcada, só fica cuidando da vida dos outros. Aquele sujeito lá é um sujeito recalcado, fica com inveja do trabalho da gente, enfim. Para a psicanálise, e acredito que o termo recalque ele vem justamente desta área, né, do conhecimento, para a psicanálise, o recalque significa um mecanismo de proteção do ego extremamente eficiente e importante, né? Não há psicanálise sem o estudo e sem o trabalho com o recalque. Mas o que seria o recalque, né? Esse conceito que é central na psicanálise, principalmente quando se trata da clínica psicanalítica. O Freud introduziu o termo recalque já nas suas primeiras obras, né? Ele argumentava que o recalque é a forma principal do ego se proteger dos conteúdos oriundos lá do id, né? Lá do inconsciente. É um mecanismo totalmente inconsciente. O recalque é um mecanismo totalmente inconsciente. Aquele exemplo do senso comum, o fulano, ele fica se metendo na vida dos outros, um recalcado. Se realmente o sujeito fosse recalcado, não se meteria na vida dos outros. Não desagradaria tanto aos outros, ou pelo menos ele teria uma outra atitude. Por quê? Porque se a pessoa está dizendo que ele tem problemas psicológicos, né, por estar se metendo na vida dos outros, por ser uma pessoa muito autoritária, sei lá, é sinal que os seus os seus problemas não foram recalcados, eles não estão enclausurados, não estão presos lá no inconsciente, né? Antes fosse um recalcado, que aí poderia ser trabalhado, né? Esses sintomas, esse material recalcado poderia vir à consciência e ser trabalhado. Essa é a função do psicanalista, né? Ajudar o sujeito a lidar com aquilo que foi recalcado, com aquilo que está lá e que lhe prejudica, lhe perturba, né? Isso eu falo para fazer uma distinção, né? O conhecimento do senso comum sobre recalque e o que a psicanálise pensa sobre o recalque. O recalque, então, é uma forma, é um mecanismo de defesa do ego diferente da repressão. Em algumas leituras vai aparecer repressão e recalque são a mesma coisa, né? E não são. Enquanto repressão, ela pode acontecer de forma consciente. Tem uma ideia que está me incomodando, tem uma lembrança, uma sensação, o que eu faço? Eu tento não pensar nela, eu tento substituir, vou fazer uma outra atividade, vou sair daqui, vou botar uma música bem alta. Então eu reprimo, não quero pensar nisso. Eu tenho decisão, tenho autonomia ao utilizar esse mecanismo de repressão. Já no recalque, não. O recalque ele acontece de forma totalmente inconsciente. Há uma articulação do ego para se proteger desse material do inconsciente e esse conteúdo que me causa dor, né, esse conteúdo que me causa mal-estar, sofrimento emocional, ele é arrastado, ele é retirado da consciência de forma inconsciente, isso é, eu não sei, agora, só um pouquinho, vou fazer um recalque aqui e já falo contigo. Vou retirar, né, vou deletar, né, do computador aquela informação, eu vou fazer isso. Não, usando uma analogia, se o computador detectasse um vírus e automaticamente, sem a necessidade do operador fazer isso, o antivírus vai e leva isso para algum lugar, para a lixeira. Está lá na lixeira, mas não está ativo, né? Não é uma forma muito legal de exemplificar o inconsciente, mas é como se o inconsciente fosse essa lixeira. Esse material está lá, mas está recalcado. Enquanto eu não mexer lá, não vai sair. Se sair, vai afetar o desempenho do computador, mas ele não vai vir todo aquele conteúdo, todo aquele vírus para fazer aquele malefício. Só uma analogia que eu estou fazendo. Diferente da repressão, o recalque, ele arrasta para o inconsciente e deixa lá no inconsciente. Então esse material recalcado, ele está lá e ele vai, em algum momento, voltar à minha consciência. Como eu disse em aulas anteriores, nada do que o sujeito experiencia, nada do que o sujeito vivencia, tanto as boas lembranças, as boas recordações, os bons sentimentos, as boas emoções, sensações, enfim, todas essas lembranças, tanto as coisas positivas como as coisas negativas e principalmente aquelas coisas extremamente negativas com as quais o sujeito não teve condições
de lidar no momento em que elas aconteceram. É o trauma, né? Nossa, que isso? É grave, é doloroso, não tem condições, não tem estrutura para resolver. Então, o mecanismo de defesa, ele recalca, ele tira da consciência, é como se esquecêssemos, né? É um esquecimento que visa proteger o ego. Enquanto nós não nos lembrarmos daquilo, aquilo não terá efeito sobre nós. No entanto, ele não deixa de existir. Aquela energia não deixa de existir, ela está lá no inconsciente e ela volta. Nós vamos ver já o conceito de retorno do recalcado. Ela volta, mas volta de outra forma. E geralmente ela volta de forma bem pior, inclusive podendo ser vivenciada esse conteúdo que foi recalcado e que ele vem, em algum momento, ele vai surgir de forma, inclusive, de transtornos físicos, né? Lembremos do caso das histéricas lá, ou da psicossomática em geral, ou em forma de transtornos mentais, as neuroses, as perversões, as psicoses nos casos mais graves. Mas muito bem, quais são as características do recalque, né, desse mecanismo de defesa tão importante, tão fundamental para a psicanálise? Não se fala em psicanálise, não se fala em inconsciente sem falar do recalque. Se não houvesse esse mecanismo, então nós seríamos um inconsciente a céu aberto, então já estaríamos extintos da face da Terra há muito tempo. O recalque ele é inconsciente, é um processo que nós não temos autonomia sobre ele, ele simplesmente acontece quando necessário, sempre visando proteger o indivíduo, né? Proteger o sujeito. Vejam que essa estrutura, esses mecanismos de defesa, eles vão sendo desenvolvidos ao longo da vida desde o nascimento. Esses mecanismos, desde o nascimento, eles começam a ser desenvolvidos. Daí, tão importante, né, a educação, tão importante o cuidado, a função dos cuidadores dessa criança, para que ela não se torne, e o senso comum costuma dizer, fulano, tu vai deixar essa criança neurótica do jeito que tu trata, né? Pode não, infelizmente, pode não apenas deixá-la neurótica, mas pode também transformá-la em uma criança psicótica, futuramente, em função da forma como ela é educada, da forma como os afetos são direcionados a ela. O recalque ele é inconsciente, o recalque ele impede uma satisfação dos impulsos. Mas então o recalque é ruim, ele impede a satisfação. Nem toda a satisfação dos impulsos, e geralmente não são todas as satisfações dos impulsos são positivas. Muito pelo contrário, como eu disse, se está lá, se foi recalcado, foi para proteger o ego, para proteger o eu, para proteger a minha consciência, para proteger a integridade da estrutura, para eu funcionar bem, para eu não me alienar, não me desligar da realidade, para eu poder conviver com as pessoas. Então esse material está lá. Se ele não estivesse lá, ele ia no mínimo causar um sofrimento muito grande ao sujeito. Então, ele impede essa satisfação, né? Impede que se realize esses desejos que foram lá recalcados. Mas alguém poderia perguntar, mas quando a psicanálise lá na clínica vai trabalhar com o paciente, ele não vai trabalhar com esse material recalcado? Sim, mas então ele vai fazer o sujeito sofrer para entender o que... Exatamente. Nós precisamos, vamos trabalhar com aquilo que foi recalcado, com aquele conteúdo do inconsciente que foi recalcado e que produz sofrimento no sujeito. Também, não um sofrimento total, da forma como aconteceu no primeiro momento, mas o sujeito, ao trazer para a consciência esse conteúdo, ele vai reelaborar, ele vai elaborar de forma que não haja mais sofrimento. Então, a partir da psicanálise, a partir da análise psicanalítica, análise clínica, o sujeito vai aprender a lidar com aquilo que no momento que se efetivou, ele não tinha condições. Eu não quero assustar vocês, a psicanálise produz sim algum sofrimento, mas é passageiro, é efêmero e é importantíssimo. Lidar com os seus próprios monstros, né? Vamos dizer que monstros são aquilo que aqueles conteúdos que estão lá. Lidar com esses monstros, né? Dominá-los, domesticá-los, né? Utilizá-los a nosso favor é uma forma de curar os sintomas. Então a psicanálise lida com o inconsciente. Aí a nossa peculiaridade, a peculiaridade dessa ciência, né? Que é a psicanálise. Nós lidamos então com aquilo que o sujeito não quer lidar. Ou melhor, não sabe, não pode. Com a ajuda do psicanalista, ele vai conseguir, então, enfrentar, reconhecer e lidar com isso. E, obviamente, que tirar um peso enorme das suas costas. Esses desejos eles são reprimidos. Por exemplo, imagine, em algum momento, a criança, que não no complexo de Édipo, mas em algum momento ela teve vontade de matar o pai. E depois ela teve um grande sentimento de culpa com relação a isso. E ela não pôde lidar com isso. Tampouco, dependendo da idade da criança, ela consegue reprimir esse desejo. Há um mecanismo que vai providenciar
providenciar o recalque, né? Que ele saia da consciência, entre em esquecimento. O esquecimento que pode ser eterno, né? Mas a criança não vai lembrar nunca mais. Agora, aquela energia, aquela vontade inconsciente de matar o pai em algum momento da sua vida, está lá, querendo vir à consciência, né? A energia quer vir à consciência, a pulsão quer vir à consciência. E ela vai se apresentar de alguma forma. E pode ser na forma de um transtorno da fala, na forma de um transtorno da audição. O sujeito vai no médico, faz todos os exames que precisa ser feitos, os exames clínicos, e constata que não tem nada, não tem problema nenhum, nem na audição, nem na fala, enfim, mas ele continua com aquele sintoma, né? Aí entra a questão da psicanálise. Esse sintoma é um sintoma psicanalítico, né? É alguma coisa que está sendo representada, algum afeto que foi experienciado, que precisou ser recalcado, que agora está vindo, né? O retorno do recalcado, embora que o que seja recalcado, ele seja feito para manter esses desejos de fora, eles acabam aparecendo depois, acabam voltando depois sobre forma de sintomas neuróticos, né? Neuróticos. Através dos sonhos, dos lapsos de memória, dos atos falhos e fantasias, né, nós podemos identificar esse material, podemos começar a decodificar esse material que estava lá recalcado e que agora surge a consciência, mas não da forma como ele foi, mas numa forma travestida, numa forma fantasiada. Espero que vocês tenham gostado. Nós continuaremos falando sobre esses tópicos ao longo das próximas aulas. Até breve.